Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Framework Scrum. Quais são os principais elementos que compõem essa ferramenta dentro da metodologia ágil do Scrum. Opa, beleza? Sou Matheus Boaventura, tenho 9 anos de experiência trabalhando em multinacionais, fui desde estagiário a gerente de marketing para a América Latina e eu trabalhei 3 anos como gerente de projetos, atuando em dezenas de projetos ágeis dentro da minha empresa. Se você gostou desse tema, já antes da gente começar o vídeo, lembre de deixar o seu like aqui embaixo, também deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar isso com seus amigos, beleza? Então vamos lá falar sobre esse framework do Scrum. Primeiro a gente tem que entender o que é esse framework. Por que ele é importante? Porque esse framework é basicamente a estrutura básica de como funciona o Scrum. Então isso daqui é importante que você entenda para você saber como é que funcionam os aspectos gerais do Scrum. E tendo essa visão geral dele, você vai conseguir aplicar isso com maior facilidade e também participar com maior facilidade de projetos ágeis dentro da sua empresa. E saber isso daqui é muito importante para a sua carreira, porque hoje pode ser que a sua empresa já tenha projetos ágeis e você pode participar deles, então precisa saber como funciona. Pode ser que ele esteja começando a implementar projetos ágeis na empresa e precisa de alguma pessoa com conhecimento para ajudar nessa implementação, e você pode ser essa pessoa, né? E a partir desse momento que você vai entender mais sobre como funciona o Scrum, você vai conseguir ajudar nessa implementação. Ou pode ser que sua empresa nem conheça sobre a metodologia ágil e você, já conhecendo como funciona o framework Scrum, pode ajudar a empresa a entender as oportunidades que ela tem implementando esses projetos ágeis e você ser aquela pessoa que vai ajudar nessa implementação. Por isso que é muito importante você ficar atento a todo esse vídeo, que você vai entender os principais elementos que permeiam aí esse framework Scrum. E pode ser que nesse momento esteja com algumas dúvidas, né? Ah, Matheus, eu sou uma pessoa mais júnior na empresa, né? Eu sou um analista júnior ou até às vezes um estagiário, um analista pleno ali. Cara, vale a pena eu já saber sobre metodologias ágeis e Scrum? A resposta é sim, sem dúvida. Nesse momento que você está nos primeiros 5 anos de carreira, um pouco mais júnior, você tem que conseguir trazer soluções que vão gerar muito valor para a sua empresa. E uma das ferramentas essenciais para você conseguir trazer mais valor e gerar mais resultado na tua área e na tua função é entendendo sobre metodologias ágeis e também sobre Scrum. Então sim, sem dúvida alguma, é muito importante que você saiba. Ou você deve estar se perguntando, pô Matheus, eu sou mais sênior. Pô, será que eu tenho que saber? A resposta é sim também. Se você já é um gestor, um gerente ou um analista sênior, coordenador, você tem que também saber. Metodologias ágeis, Scrum, é uma tendência global. Grandes empresas, referências no mercado, Uber, Facebook, Twitter, iFood, Rappi, essas grandes empresas, elas já utilizam há muito tempo as metodologias ágeis. As outras indústrias estão começando a usar cada vez mais. Nos Estados Unidos já é muito utilizado, aqui no Brasil ainda está no começo. Então você que está tendo contato agora com esse conhecimento, pode começar a surfar essa onda antes de todo mundo. Então conhecer essas metodologias ágeis, sendo mais sênior, é muito importante e vai te diferenciar no mercado de trabalho. E a última pergunta, você pode estar pensando, Matheus, minha empresa ainda não pratica métodos ágeis, nem sabe o que é, cara. Vale a pena me dedicar tempo para entender mais sobre isso? A resposta também é sim. Se a sua empresa hoje não usa métodos ágeis, é um motivo a mais para você se aprofundar nisso, entender a fundo como funciona e virar uma referência nesse conhecimento para você ajudar a sua empresa na implementação de métodos ágeis dentro da estrutura dela. Isso é uma baita oportunidade e vai te dar uma grande visibilidade dentro da sua empresa. Então, se esse é o caso, fica aqui também que vai te ajudar demais dentro da sua empresa. Então vamos lá, quais são os principais elementos que compõem um framework Scrum? Quais são os principais elementos que compõem essa metodologia? O primeiro elemento é o que a gente chama de Sprint Planning. O que é o Sprint Planning? É o planejamento da sprint. Então todo projeto ágil ele se desenrola em sprints, que são momentos dentro de um projeto em que é focada a energia em algumas atividades específicas que vão endereçar aquele objetivo da sprint. Então todo sprint acontece semanalmente ou quinzenalmente e para você garantir uma boa sprint, você tem que fazer um bom planejamento dela. E é exatamente esse primeiro momento que é Sprint Planning. Se você ainda não sabe direito o que é Sprint Planning, eu fiz um vídeo específico sobre esse tema. Quando acabar aqui, eu te convido a visitar um link aqui embaixo na descrição para você ver um outro vídeo que eu fiz sobre a Sprint Planning e lá eu detalho exatamente como funciona, os objetivos, etapas, quem participa, etc. Eu dou mais detalhes sobre isso,
Quando acabar esse vídeo aqui, você vai na descrição e assiste esse próximo, beleza? Então esse é um primeiro componente da Framework Scrum. O segundo componente é o Sprint Backlog. Matheus, o que é Sprint Backlog? Toda sprint ela tem uma série de atividades. Só que vamos supor que você tem uma sprint de uma semana e você tem 100 atividades para fazer. Essas 100 atividades são o backlog. Eu não consigo colocar todas as 100 atividades na sprint, eu vou ter que particionar elas ao longo das sprints. Vamos supor que nessa sprint aqui, que vai durar uma semana, eu selecionei 5 atividades para priorizar nessa sprint. Ou seja, 5 vão ser executadas e 95 ainda não, vão ser feitas depois. Essas 95 são o backlog. Backlog são aquelas atividades, componentes que não vão ser priorizados agora e vão ser feitos depois. É como se fosse um parking lot, né? Um estacionamento ali de atividades que vão ficar paradas naquele momento, em algum momento posterior vai ser priorizado e executado. Isso é o Sprint Backlog, ou seja, as atividades que não vão ser priorizadas naquele momento, mas no futuro vai ter que ser executada de alguma maneira. Depois do Sprint Backlog, a gente vai para Daily Scrum. O que é a Daily Scrum? Lembra que eu te falei que num projeto ágil a gente trabalha em sprints? E as sprints são focos semanais ou quinzenais com um objetivo específico que são entregues várias atividades. Se um sprint dura 15 dias ou 14 dias, 2 semanas, vão ser 10 atividades executadas ao longo dessas 2 semanas. Se eu esperar somente para falar sobre a sprint no último dia, chances grandes do time não conseguir executar tudo. Por quê? Desvia o foco, desprioriza o que tem que ser priorizado, perde de vista aquilo que é prioridade, etc. Então, a Daily Scrum é uma reunião diária, rápida, curta, que participam algumas pessoas para garantir que todo o time ágil está com foco naquelas atividades que devem ser priorizadas. E se tem alguma dificuldade em executar aquelas atividades que deveriam ser priorizadas e que deveriam ser executadas. Então, essa Daily Scrum, a Daily Meeting, ela é muito importante para garantir o sucesso da sprint em específico e, consequentemente, do projeto ágil que está sendo executado. Então, esse é o terceiro elemento dentro do Framework Scrum. O quarto elemento é o que a gente chama de Sprint Review. O que é Sprint Review? Esse projeto ágil está sendo desenvolvido e um conceito dentro do projeto ágil, que a gente pode falar em outros vídeos mais no detalhe, é garantir que sejam feitas entregas incrementais, que são os mínimos produtos viáveis, até chegar no objetivo final daquele projeto ágil. Só que essas entregas incrementais, elas têm que ser validadas com um cliente, que pode ser um cliente interno da empresa ou um cliente externo. Essas Sprints Review, a ideia é mostrar esses desenvolvimentos, essas entregas incrementais para esse cliente, que pode ser interno ou externo. Então é chamada aquela pessoa, que é o cliente, para uma reunião e nessa reunião é apresentado, olha, a gente fez essas entregas até o momento, é assim que está o projeto, essas foram as entregas até esse momento e a gente quer que você comece a usar essa solução que a gente já desenvolveu. Aí o cliente vai pegar e vai começar a usar, pô, interessante, gostei, cara, gostei disso, não gostei daquilo, acho que isso pode ser feito diferente, isso daqui pode ser dessa maneira. E nessa situação vão ser pegos os feedbacks com o cliente. Isso daqui vai ser incorporado no projeto ágil para fazer entregas mais incrementais. Um conceito muito importante, aqui fazendo um parênteses, de um projeto ágil, é que o cliente ele é o centro do desenvolvimento. Então, pegar esses feedbacks do cliente, a perspectiva dele sobre o andamento do projeto ágil é muito importante, porque isso vai garantir que quando o projeto for entregue em 100%, ele vai ser entregue já incorporando as demandas e perspectivas do seu cliente sobre o produto. Por isso, a Sprint Review é muito importante. E esse daqui é o quarto elemento dentro do Framework Scrum. O quinto e último elemento é o que a gente chama de Sprint Retrospective, ou retrospectiva da sprint. Qual que é o objetivo dela? Aqui não entra mais o cliente, é só o time técnico da sprint mesmo, que é o Product Owner, o Scrum Master, o time de execução, etc. E nessa Sprint Retrospective, o que é falado? Galera, o que a gente fez de bom nessa sprint que passou? O que a gente errou na sprint que passou? Como a gente evita que esse erro aconteça novamente em próximas sprints? Essa é a ideia e esse é o foco da Sprint Retrospective. É uma reunião com o time da sprint mesmo para garantir que
sejam feitas lessons learned, né? Lições aprendidas para próximas sprints, que isso não seja cometido nenhum erro novamente sobre isso. Então, esse daqui é o 5º elemento dentro do framework Scrum. Com isso, entendendo esses 5 elementos, você já sabe exatamente quais são as principais partes dentro do Scrum, como é que ele funciona, né? A estrutura, a visão ampla dele, né? A gente pode detalhar mais em outros vídeos aqui sobre cada um desses 5 elementos. Mas aqui a ideia é te passar uma visão geral, uma visão mais estratégica e tática sobre como funciona o framework do Scrum, para você entender aí se a tua empresa já está fazendo da maneira certa, se ainda não está fazendo da maneira certa e você pode intervir para ajudar a ser executado da maneira certa, ou se ainda não está sendo feito, você já sabe um pouco como é que funciona para direcionar a sua empresa e vender os benefícios para a sua liderança na implementação de projetos ágeis nela, beleza? Então é isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo e um grande abraço.